permitan el incremento económico, social, ambiental, cultural, sustentable. En los objetivos particulares está valorar la situación turística del municipio de Taxco de Alarcón mediante la descripción de la oferta, demanda y condiciones del entorno interno, así como el externo. Proponer estrategias turísticas bajo el lineamiento de actuación del mercado, competitiva y posicionamiento, así como diseñar y operar las estrategias que apoyen las políticas públicas para el desarrollo del turismo sustentable. Impulsar actividades turísticas que generen alternativas del crecimiento, ecoturísticas que generen alternativas del crecimiento económico en la región. Y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje sustentable a partir de prácticas del ecoturismo. Para realizar esta investigación se utilizó y se citó en la metodología de Yin, donde nos menciona que es una investigación empírica cualitativa donde podemos estudiar dicho fenómeno humano regional en su contexto y tiempo real, con una generalización analítica. Para llegar a esta investigación se esquematizó o se trazó la siguiente investigación. Observación y registro, en el cual se visitó el área de estudio, observando las fortalezas, las debilidades, la interacción in situ y la toma de tiempo de origen-destino, así como las características que se fueron suscitando de acuerdo a la visita en el lugar. Asimismo, nos dio oportunidad de diseñar una encuesta para hacer una intervención en situ. Citando a Bolaños 2012, se realizó esta encuesta haciendo uso del tamaño de población, el nivel de confianza, el margen de error y el tamaño de muestra, lo cual podemos apreciar que son tres lugares donde se hizo la valoración y cada uno contó con diferentes medidas. Asimismo, se realizó un análisis que nos conlleva a la interpretación de cada una de estas encuestas y así hacer una gráfica y una síntesis de toda la información recopilada. Hicimos una síntesis para la toma de decisiones y fomentar la planeación, donde se formula un programa de corto, mediano y largo plazo para diseñar así nuestra propuesta que se le otorgará a estas comunidades para el crecimiento endógeno. Voy un poquito rápido porque tengo unas diapositivas para explicar y así no perder un poco de tiempo. Tenemos en cuenta que el turismo se deriva en dos grandes grupos, el alternativo o el tradicional, y nosotros hacemos un énfasis o un enfoque al turismo alternativo, donde promocionamos el ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo rural, y cada uno de ellos va a formar este turismo alternativo, lo cual va a conllevar a que utilicemos responsablemente, sustentablemente este sector. La localización de área de estudio. El área de estudio se encuentra en el estado de Guerrero. Si se puede observar el mapa del país de México, se localiza en el sector sur. Aquí tenemos de color amarillo los que puedan observar el estado de Guerrero, y mediante colindancia del Océano Pacífico tenemos
a la porción norte del estado de Guerrero, lo que es el municipio o la cabecera municipal de Taxco de Alarcón. Si bien tenemos las áreas de estudio que se encuentran dentro de esta jurisdicción del municipio de Taxco de Alarcón. Si pueden observar, aquí tenemos una estrella en la parte este del municipio de la cabecera municipal. Encontramos las cascadas de Cacalotenango. En el área de este, de la cabecera municipal encontramos las 1000 cascadas. Y en el sureste, que está en la parte sureste del municipio de Taxco de Alarcón, encontramos las pozas azules. Tenemos aquí una representación de lo que son las pozas azules y más que nada hablaremos de la participación comunitaria. Lo que ha logrado esta asociación comunitaria es que uno de los 3 destinos cuentan con una mayor infraestructura, organización entre comunitarios en la localidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la población se ha organizado de manera efectiva para generar los bienes y servicios al turista, ofrecer estos bienes con capacidad un poquito avanzada, porque es el mejor lugar de los 3 mencionados, que cuenta con una infraestructura, tanto como Wi-Fi, hotel, baños, estacionamiento, lo que promueve a que el turismo se encuentre en cómodo visitando esta estancia. Las pozas azules se pueden observar que tienen un color turquesa brillante. Esto se debe a la mineralización y roca del lugar. Nosotros hicimos un eslogan que promueve esta visita al lugar. Le llamamos La felicidad es un lugar común, el cual nosotros, al momento de saber que la felicidad se encuentra en Atzala, vamos a tener esa necesidad o esa inquietud de conocer este lugar. Entonces tratamos de enfocar la atención del turista para promover este lugar. Las 1000 cascadas. Tenemos aquí una imagen donde se puede apreciar la caída del agua, aproximadamente unos 30 metros. Se va haciendo un evento que da alusión a unas 1000 cascadas, porque alimenta esta cascada alta de 30 metros, alimenta a la de 10, a la de 5, a la de 3 y sucesivamente hasta formar un paisaje de alusión de unas 1000 cascadas, de bastantes cascadas. La organización que ha tenido esta participación comunitaria ha sido intervenir y adecuar el lugar para que el visitante tenga esa oportunidad de conocer las cascadas. Está aproximadamente de la cabecera municipal a una distancia en tiempo de 40 hasta 50 minutos de distancia. Entonces, prácticamente el turismo llega a la cabecera municipal y acorde a esto se queda en el lugar y no tiene oportunidad de visitar esta agradable lugar. El eslogan que nosotros utilizamos o que proponemos es un secreto guardado por la naturaleza, donde podemos hacer una actividad como clavado, rapel, acampar, porque el lugar se presta para hacer estas actividades. ¿Y por qué un secreto guardado por la naturaleza? Como lo mencioné anteriormente, este lugar se encuentra a unos 40 o 50 minutos de la cabecera municipal y no todos tienen esta oportunidad de conocerlo. Entonces, vamos a difundir esta información para que todo turista que llegue a la cabecera tenga este acceso a la información adecuada y pueda visitar este lugar. Las cascadas de Cacalotenango.
La cascada de Cacalotenango, para llegar a lo que es la caída más grande, tenemos unos 200 metros aproximadamente, y para llegar a ella se necesita una caminata de 30 a 40 minutos. Es por ello que niños de entre 8 y 12 años se ofrecen como guías para llevar a los turistas por un sendero con dirección a las cascadas de mayor altura. La participación comunitaria apenas se ha empezado con este proyecto, ha generado pequeños empleos con los comunitarios, los cuales se han organizado para ofrecer estas caminatas, para ofrecer gastronomía. Tenemos un pequeño restaurante y venta de productos regionales localizados directamente de la región. Y el eslogan que se ofrece para esta comunidad es "Nuestro orgullo, tu destino", donde se puede disfrutar de la comida típica, como ya lo había mencionado. Es comida típica cocida en leña y la tirolesa, y posteriormente se pretende fomentar el paseo a caballo, ya que algunas personas quisieran tener esta experiencia y en vez de subir a pie, tener ese acceso, ¿no?, de un paseo a caballo. Para realizar esta investigación fue importante saber, para realizar este proyecto e investigación es importante saber con qué cuenta nuestro proyecto, ¿no? Entonces se realizó la matriz FODA, donde tenemos como un análisis interno las fortalezas y las debilidades, así como análisis externo, que son las oportunidades y las amenazas. A pesar de que el análisis interno cuentan con una participación en nuestro análisis interno, nosotros como proyecto no tenemos esa manipulación de las oportunidades y las amenazas. Sin embargo, este análisis externo sí tienen impacto en nuestras fortalezas y debilidades. Entonces se hace una fortaleza y vemos que el territorio con potencial turístico es sustentable. Los costos son competitivos en comparación del turismo tradicional, y la disponibilidad de los 365 días del año es nuestra fortaleza, lo que queremos generar aún más, tenerlas presentes y motivar a que sigan permaneciendo en nuestro proyecto, así como nuestras debilidades, que tenemos en debilidades: caminos de terracería o de acceso en mal estado, la falta de promoción turística, es escaso servicio público en los distintos destinos turísticos, y la falta de servicios esenciales o deteriorados. Entonces tenemos nuestro análisis externo. ¿Qué tenemos en nuestro análisis externo? En nuestra oportunidad podemos tener antecedentes donde hay un turismo comunitario en el Parque de las Grutas de Cacahuamilpa, y estamos dentro de una zona turística llamada Triángulo del Sol, que es Taxco, Acapulco y Zihuatanejo. Así como las amenazas que existen en estas oportunidades, tenemos la inseguridad, situación social y política inestable y turismo tradicional, que estamos compitiendo, ¿no?, con este turismo tradicional. Asimismo, se hace una comparación. Aquí vamos a poner un pequeño puntito, donde podemos hacer una comparación de nuestras fortalezas con oportunidades, y con ello vamos a obtener una estrategia. Asimismo, podemos ver el gráfico donde nos dice que fortalezas y oportunidades tenemos como tal: promover el turismo comunitario autogestionado, hacer énfasis de que hay un antecedente y podemos tomar ese modelo para nosotros promover este turismo alternativo, así como abrir negocios locales con artesanías y productos característicos de la población. Tenemos fortalezas y amenazas.
y vamos a obtener estrategias donde nos dice que la solicitud del gobierno que brinde la seguridad nos brinde esta seguridad en cada una de las localidades a estudiar y mantener los costos de servicios y productos por debajo del turismo tradicional, lo cual nos ayuda a que el turismo de cualquier lugar nos visite sin importar que sí importan los precios, pero en este caso mantener los costos y servicios accesibles para recibir a todo tipo de turistas. Y tenemos las debilidades en comparación de oportunidades y tenemos que realizar una solicitud del gobierno municipal para que apoye el pavimento, ir a las estancias adecuadas para que podamos planear o podamos gestionar este apoyo, ¿no? Realizar programas de remodelación y adecuación de servicios esenciales, así como realizar la promoción mediante sitios web, promociones agradables de la vista del turista, así como repartir volantes y todo tipo de información que sea útil para este visitante. ¿Vas concluyendo, Magali, por favor? ¿Mandé? ¿Vas concluyendo, por favor? Sí. Tenemos aquí algunas fotografías de la promoción que tiene el lugar. Podemos ver que son rótulos colocados en láminas, árboles y en automóviles. Y en problemas y limitaciones tenemos la visualidad de las mangueras de plástico en las pozas de Atzala. En tiempo de lluvia se inunda el lugar donde estamos visitando en las 1000 cascadas, o algo incómodo para el turista, ya que el automóvil pequeño pues puede inundarse o deteriorarse, ¿no? Tenemos adaptación y mantenimiento de los comedores y las fachadas en mal estado, de donde es la cocina económica de las cascadas de Cacalotenango, y los contenedores de basura en mal estado y obsoletos, y no tienen una cultura de clasificar la basura orgánica e inorgánica, y mucho menos papel, cartón y aluminio. El estacionamiento, donde provisionalmente la gente llegando al lugar de Cacalotenango llega y se estaciona donde puede, obstruyendo la vialidad del transporte público y de otros automóviles. La propuesta de mejoras que tenemos para este proyecto, que es generar un nuevo camino donde no tengamos que pasar el trayecto largo y cortar de la vía libre, usar la cuota, la carretera de cuota, y hacer un pequeño trazo, y así ahorrarnos de 40 a 50 minutos de traslado, ahorrarnos 20 minutos y hacernos nada más 10 a 15 minutos en nuestro automóvil. Así como la imagen anterior donde teníamos todas las mangueras amontonadas, se pretende o se propone que se haga un sistema de agua potable por gravedad, así subastar lo que es la pequeña población de Atzala. Estamos hablando de unos 800 más o menos pobladores, así que es una localidad muy pequeña y el impacto puede ser menor. Así como la cascada de Cacalotenango, donde se pretende que estemos utilizando un estacionamiento adecuado que pueda evitar accidentes futuros, y sobre todo una reforestación, ya que sabemos que toda infraestructura lleva un impacto ambiental. Entonces, nuestro proyecto quiere generar el menor impacto, pero así generar un crecimiento en infraestructura, así como en economía. La propuesta de mejoras también se pretende utilizar contenedores de basura donde tengamos una clasificación de PET, aluminio, papel y carbón, así como colores, distinción de colores para las personas que no saben leer. Un módulo de información que esté ubicado desde la cabecera municipal, donde podamos proponer
dejar nuestra información de cada uno de estos lugares y los pobladores decidan si quieren visitar como este turismo alternativo, a realizar este turismo alternativo. Así como la valoración de información, implementar carteles de informativos de lugares estratégicos, así como los mapas de localización, descripción y servicios de destino. Y como conclusión tenemos que el turismo alternativo es una opción viable, ya que se caracteriza por la participación y organización de la población. De cierta forma no tuvimos interacción ya todo este año con las personas debido al COVID, pero las personas que conocimos en el lugar están dispuestos a este mejoramiento del turismo alternativo. Es una propuesta de desarrollo económico sustentable que se pretende realizar en el municipio de Taxco del Arcón y las personas están totalmente de acuerdo que se lleve a cabo esta propuesta, este programa. Y eso es todo. No sé si tengan algo. Gracias, Magali. Sí. ¿Cómo se pronuncia el nombre? ¿Tailini y Tatiane? ¿Me corrigen? Tailini, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Está correto, professor. É isso mesmo, Tailini. Tailini. ¿Y Tatiane, cómo se pronuncia? Exatamente assim, professor, Tatiane. Ah, Tatiane, ok. Perfecto, nos vamos a la geopolítica de los recursos naturales. Tienen la palabra, por favor, hacia 20 minutos. Bienvenidas. Ok. Obrigado, professor. Eu sou a Tatiane, vou apresentar o nosso trabalho. Eu vou pedir só para que vocês confirmem se conseguem visualizar a minha tela. Apenas aparezca, yo le digo. Só um momento. Magali, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Sí, claro, perdón. Conseguem observar? Todavía no. Ainda não. Agora? École qui. Sí. Tá, ok. Avanti. Bom, ok. Bom dia a todos. Meu nome é Tatiane. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Brasil e a Geopolítica dos Recursos Naturais Estratégicos. Esse trabalho é de autoria minha, junto com a pesquisadora Tailine Ventura. Nós somos alunos do programa de pós-graduação em Economia do CEDEPLAR, da UFMG, e desenvolvemos esse trabalho no âmbito de uma disciplina do doutorado há algum tempo atrás. Bom, o objetivo do nosso trabalho é discutir a relação entre a geopolítica dos recursos estratégicos e o papel do Estado brasileiro na articulação e na defesa dos interesses nacionais, né? Então, a proposta desse trabalho é, basicamente, debater a importância dos ativos naturais para a consolidação de uma estratégia nacional de desenvolvimento, né? Sobretudo num contexto de crescente demanda internacional por recursos estratégicos, né? Nós partimos da ideia de que, em países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, a ação do Estado é parte fundamental para o progresso de setores específicos, como, por exemplo, o desenvolvimento de tecnologias e inovação, que contribuem para o crescimento econômico e para o bem-estar social da população, né, que, portanto, são considerados estratégicos para a construção da autonomia e para a afirmação dos interesses nacionais no âmbito da geopolítica internacional. Bom, quanto à metodologia, o nosso trabalho é um trabalho analítico e descritivo, né? Nós partimos de uma revisão teórica sobre
a perspectiva geopolítica da relação entre recursos naturais e expansão do crescimento econômico, né? Então, nós resgatamos um conceito teórico clássico da geopolítica, que é o conceito de espaço vital, que foi proposto por Hatzel, né? O Hatzel, ele teoriza sobre as relações entre Estado, sociedade e território a partir de uma visão mais, diria, organicista, né, que condiciona a sobrevivência de uma nação à necessidade de expansão do território e a apropriação de recursos naturais, né? Então, o espaço vital, ele pode ser entendido como uma fração de território que é necessária para o desenvolvimento social e econômico de um povo, né? Então, seria a função do Estado garantir que cada nação possa extrair do seu território as condições concretas para o seu desenvolvimento. A partir desse pensamento do Hatzel, a gente pode derivar dois argumentos importantes, que é o fato de que a exploração dos recursos naturais ela é parte intrínseca do processo de transformação econômica de uma região. E que toda nação, portanto, que almeja desenvolvimento, ela necessita de um espaço vital, ou seja, ela necessita ter recursos naturais, né? Então, a partir desse resgate, a gente pode entrar numa discussão um pouco mais contemporânea, que é relacionada à escassez desses recursos naturais, né? E aí a gente tem autores como Homer Dixon, Clare e Lebilon, que vão conduzir essa temática da exploração dos recursos naturais por uma perspectiva geopolítica de segurança e de interesse nacional, né? Então, eles vão tratar, por exemplo, da possibilidade futura de conflitos entre as nações relacionadas a questões políticas e ideológicas, mas sim com a disputa pela posse de recursos naturais estratégicos. Então, a gente observa aqui uma mudança de contexto desses conflitos, né? Bom, com base nessa discussão, a gente procurou traçar um paralelo, né, entre o pensamento estratégico do Estado brasileiro, né, que está descrito em alguns documentos que são publicados pelo Ministério da Defesa, e a atuação mais recente dos governos na condução de políticas relacionadas aos recursos naturais, né? Então, para essa pesquisa documental, nós consultamos o Livro Branco de Defesa Nacional de 2012, a Estratégia Nacional de Defesa e a Política Nacional de Defesa, também de 2012, e o Livro Verde de Defesa de 2017. Aqui eu só vou observar que existem novas versões destes livros, com exceção do último, do Livro Verde de Defesa, que já foram encaminhados para apreciação do Congresso Nacional em julho deste ano de 2020. Então, portanto, acredito que a partir do ano que vem esses documentos estarão atualizados. Bom, os recursos naturais, eles só se tornam estratégicos por serem escassos, essenciais, ou porque potencialmente eles podem ser importantes para o desenvolvimento de atividades econômicas, né? A demanda internacional por esses recursos, ela cresce principalmente em países que buscam fontes alternativas de suprimento de recursos visando crescimento econômico ou manutenção do poder, como é o caso de países como os Estados Unidos, a União Europeia ou a China, né? Essa demanda externa crescente por recursos naturais estratégicos coloca regiões que são ricas e abundantes nesse recurso no centro dos interesses econômicos desses países, né, que fazem um uso muito intensivo de matéria-primas, como é o caso do Brasil. Bom, nesse caso, assegurar a posse e a manutenção e a exploração desses recursos para a geração de inovações tecnológicas
é importante, principalmente porque contribui para a garantia dos interesses nacionais de duas formas principais, né? Primeiro, porque o desenvolvimento tecnológico ele tende a equilibrar as capacidades entre os países, né? Então, nesse sentido, ele vai se configurar como uma estratégia política e econômica, né, de ratificação do Estado soberano, né? Principalmente no contexto que é regido por um processo de globalização que é pautado nas vias de mercado, né? Bom, e em segundo, porque se trata de uma importante ferramenta para a construção de um projeto de desenvolvimento que inclua também o aproveitamento das vantagens comparativas sobre os ativos naturais que são abundantes no país, né? Bom, os ativos naturais brasileiros de importância estratégica que nós consideramos no nosso trabalho foram o petróleo, os minérios, a biodiversidade, a água doce e as terras agricultáveis, né? O Brasil ele se destaca como um importante detentor de reservas de petróleo, né? Aqui a gente destaca então o pré-sal, né? No Oceano Atlântico. Também é um importante detentor de recursos minerais, né? O Brasil produz 70 diferentes tipos de minerais, né? 21 deles são do grupo de minerais metálicos e outros 45 dos não metálicos. E aí aqui a gente pode destacar o ferro, o manganês e a bauxita, né? O Brasil também é o terceiro maior produtor e exportador agrícola do mundo, né? Então ocupa uma posição muito importante no cenário de produção de alimentos. Também concentra 12,5% da água doce do planeta, né? E tem a maior bacia hidrográfica do mundo e o maior depósito de biodiversidade do planeta, que é a nossa Amazônia, né? Bom, o que dizem então os documentos oficiais a esse respeito? Nós destacamos aqui algumas passagens desses documentos. Obviamente, a gente tem mais passagens que estão no artigo completo, né, mas até pela extensão dessas colocações e o tempo de apresentação, a gente destacou algumas aqui que eu acho bastante importante e que deixam claros as intenções, né, por trás desses documentos, né? Então, nós temos aqui, ó, neste século poderão ser intensificadas disputas por áreas marítimas, pelo domínio aeroespacial, por fontes de água doce, de alimentos, de energia, que são cada vez mais escassas, né? Tais questões poderão levar a ingerências em assuntos internos ou a disputa por espaços não sujeitos à soberania dos estados, né? Configurando alguns casos de conflito. Mais duas passagens interessantes aqui. Nós temos que novos temas ou novas formas de abordar temas tradicionais nós passam a influenciar no ambiente internacional desse século, em especial no que tange à proteção da biodiversidade, a biopirataria, as tensões decorrentes da crescente escassez de recursos. E com relação à Amazônia, uma passagem importante ressalta que a Amazônia brasileira, com seu grande potencial de riquezas minerais e de biodiversidade, é foco de atenção internacional, né? E, portanto, deve ser tratada com maior vulnerabilidade estratégica nacional no nosso país. Bom, o Brasil ele é um dos poucos países que dominam a tecnologia de exploração petrolífera em águas profundas e ultraprofundas, né? Nesse caso, existe um esforço muito grande e de exclusividade nacional de desenvolvimento de tecnologia que ocorreu a partir da descoberta do pré-sal, né? Obviamente, é um esforço do Estado brasileiro, né? E um dos pontos mais delicados está relacionado ao novo marco regulatório do pré-sal de 2016, que diz respeito à mudança no regime de exploração dos regimes de partilha
para sistemas de concessão, né? Porque nesse caso o Estado ele perde autonomia sobre a área que é concedida para exploração. E um outro ponto relevante é sobre a atuação do Estado na retirada da primazia da Petrobras, né, a nossa empresa de petróleo, sobre o pré-sal. Inclusive aqui com cessão de tecnologia nacional, né, desenvolvida pelo Estado brasileiro. E a gente está falando aqui de um setor que é extremamente competitivo e protecionista, né? Então, isso pode representar sérios retrocessos, principalmente para as pretensões futuras geopolíticas do Brasil. Quanto aos recursos minerais não combustíveis, né, eles são estratégicos, principalmente em países em desenvolvimento, porque eles são necessários durante todas as etapas do processo de industrialização, né? Eles são a base para diversas cadeias produtivas. Então, além disso, alguns minerais são considerados chaves para o desenvolvimento de tecnologias avançadas, como o caso da tecnologia espacial e da nanotecnologia. Então, para países em desenvolvimento, em que a indústria, né, ainda tem muito a avançar, o setor de recursos minerais não combustíveis ele é essencial, né? Logo, a proteção desses recursos também é. Bom, com relação à biodiversidade, ao potencial hídrico e às terras agricultáveis, né? Aqui a gente tem algumas tensões sociais e econômicas que estão relacionadas principalmente à produção de alimentos e energia, também à saúde humana e à saúde dos ecossistemas, né? Aí, com relação a esses recursos, a gente pode destacar alguns pontos de tensão, né? Que foram encontrados, como, por exemplo, o processo de privatização do conhecimento da biodiversidade, o avanço do desmatamento e das queimadas ilegais, né, que vem ocorrendo com mais intensidade nos últimos anos, a proposta de projetos de lei para a expansão de atividades de grande impacto ambiental, como é o caso da monocultura agrícola e da mineração, né, aqui principalmente em regiões que você ainda tem áreas de florestas conservadas, né? Isso vai um pouco na contramão de tudo que vem sendo discutido mundialmente, que seria a preservação e o uso sustentável dessas regiões, né? Portanto, essas atividades de impacto ambiental, elas vão na contramão desse pensamento, né? Nós temos também projetos de lei que propõem acabar com as atuais restrições de compra de terras por investidores privados internacionais, né? Ou seja, não haveria um limite de compra de terras por agentes externos. Uma outra questão importante que também está sendo bastante debatida atualmente é a institucionalização da grilagem de terras no Brasil, né? Processo de mercantilização da água doce, né, que pretende fazer da água doce uma commodity, né? E, por fim, a redução dos recursos destinados à pesquisa agrícola no Brasil, né, inclusive com fechamentos de unidade de pesquisa da Embrapa, que é a nossa agência de pesquisas de pecuária e agricultura, com um longo histórico de desenvolvimento de pesquisas que foram muito importantes para as mudanças essenciais nas culturas agrícolas e pecuárias do Brasil. Bom, já encaminhando para as considerações finais, né, o que a gente pode observar é que a definição de ações que são voltadas para a manutenção estratégica dos recursos naturais, ela depende muitíssimo da estrutura de poder política vigente e dos grupos de interesse que estão aliados com o governo, né? Então, os documentos oficiais, eles deixam claro que existe uma estratégia de defesa dos recursos naturais, mas que essa estratégia é focada principalmente no uso das forças armadas, né?
Mas em termos de ações práticas governamentais, o que a gente observa é uma atuação muito mais alinhada com um discurso econômico liberal, né, cujas implicações elas já podem ser observadas principalmente com relação à flexibilização de normas de proteção ambiental, por exemplo, que vem ocorrendo também com maior intensidade de alguns anos para cá. Bom, e para encerrar a nossa apresentação, é importante destacar mais duas questões, que são o fato de que os documentos oficiais, eles mostram, né, que existe uma consciência dos atores políticos quanto à relevância estratégica, né, da grande concentração de reservas naturais, minerais, da biodiversidade no Brasil, que são necessárias para a nova fronteira científica tecnológica, né? Mas, por outro lado, na prática, a gente observa que ainda existem grandes desafios que são relacionados à gestão e ao uso desses recursos naturais estratégicos, né? Que talvez poderiam ser, em parte, solucionadas com uma postura mais desenvolvimentista por parte do Estado, né? E também de seus representantes, tanto no legislativo quanto no executivo, né, que permitiriam combater o aprofundamento dessas relações de dependência e de subordinação geopolítica que o Brasil apresenta frente à maioria dos países hegemônicos. Bom, esse é o nosso trabalho, então, eu deixo aqui os nossos contatos ao final, né, se alguém se interessar pela temática, e agradeço, professor. Muchas gracias a ustedes. Hoy vamos rapidito porque somos muchos. Ya después plantearemos alguna que otra pregunta o comentario. Por favor, Iago, ¿tienes el uso de la palabra? Sim, professor. Bom dia. Só deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Ok, yo te digo cuando se vea la imagen. Foi? Ya casi. Certo. Então vamos lá. Ahora sí. Avante. Bom dia a todos. Meu nome é Iago. Eu sou autor do trabalho em parceria com a professora Estela Maris Martins Cruz Castelo de Souza Nemetz. Nós somos da FURB, da Universidade Regional de Blumenau. O nosso trabalho vai abordar a atuação do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí como um agente de desenvolvimento regional. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho mais sobre como funciona um comitê de gerenciamento e onde é que fica o Vale do Itajaí, mais especificamente. O objetivo geral da pesquisa é compreender a atuação do Comitê do Itajaí como agente de desenvolvimento regional. A metodologia para análise dos dados parte do embasamento teórico que está relacionado com a ótica de Sérgio Bowser, levando em consideração os 3 cenários propostos pelo mesmo. O contextual, que refere-se à abertura interna, ao processo político, relativo à descentralização, ou seja, levando em consideração que a política de recursos hídricos se relaciona a um contexto maior, no entanto que precisa ser regida de acordo com as necessidades locais, buscando o desenvolvimento regional sustentável. O outro cenário do Bowser é o estratégico, que refere-se à análise da configuração/elaboração de pressupostos da gestão das regiões, pressupondo uma nova forma de gerenciamento regional no intuito de responder ao cenário imposto pela dimensão global. Ou seja, refere-se ao desenvolvimento de políticas e ações do comitê em nível regional, tendo como objetivo de atingir o desenvolvimento regional sustentável e a conservação dos recursos hídricos. Esta última como uma demanda global. Oi? Por favor, Sí. ¿puedes hablar un poco más despacio? Vas muy rápido. Un tilín más despacio, ¿bueno? Un poquito más despacio. Sim, pode deixar. Por fim, o cenário político, que se desdobra a partir do desempenho do Estado no que tange aos desafios instituídos pela dicotomia local-global. Dessa forma, foram estabelecidos critérios que se alinham com os objetivos geral da pesquisa, mas que, ao mesmo tempo, são mais representativos e possuem maiores discussões dentro do comitê. Entretanto, os objetivos não são apenas qualitativos, e para realizar uma pesquisa, que também quantitativa, faz-se necessário conhecer as dimensões de um objeto e suas características. E para a aplicabilidade dela,
o pesquisador tem a necessidade de um conhecimento extenso sobre aquilo que irá investigar. E, nesse sentido, nós cruzamos os dados das atas do comitê com a bibliografia existente sobre o assunto. O problema da pesquisa. O questionamento da pesquisa buscou elucidar se existia e qual era o impacto das ações do comitê do Vale do Itajaí, e se estavam de acordo com os objetivos do mesmo, que são, como no slide, promover a articulação de ações de defesa contra secas e inundações, e para garantir o fornecimento de água em quantidade e qualidade adequada para todos os usos. O projeto Piava e a Semana da Água, que é um dos assuntos mais representativos dentro do comitê. Antes de mais nada, cabe considerar aspectos naturais do Vale do Itajaí. A bacia hidrográfica do Rio Itajaí está localizada no estado de Santa Catarina, na porção meridional do Brasil, que, por sua vez, está totalmente inserida no bioma da Mata Atlântica. O clima na região do Vale do Rio Itajaí caracteriza-se por uma temperatura média anual entre 19 e 21 graus Celsius, pelo seu verão quente e úmido e pelo inverno ameno. A bacia hidrográfica do Itajaí ocupa o equivalente a 16,5% do território catarinense e a 0,6% da área nacional. Abrange municípios, dos quais 47 têm sua sede dentro da bacia, onde vive cerca de 1 milhão de habitantes. No que concerne ao solo, possui elevada heterogeneidade física da paisagem, determinada por variações muito discrepantes de solos e declividade. Devido às demandas hídricas da região, que se relacionam ao desenvolvimento sustentável, em 1997, em consonância com a Constituição Federal de 1988 e a Lei 9.433, de janeiro de 1997, que regulamenta a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituiu-se o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí. Os três assuntos mais representantes dentro das análises das atas do comitê são a Semana da Água e o Projeto Piava, o Plano de Recursos Hídricos e a implementação da usina hidrelétrica de Salto Pilão. A Semana da Água aparece como ponto de discussão em 18 atas, em que a mesma está como ordem do dia. Nessa contagem, não se levou em consideração o número total de vezes que a semana é citada, mas o número de vezes que é colocada como assunto do dia. Sua instituição foi aprovada em 1999, com o intuito, contemplando os 47 municípios do Vale do Itajaí através de projetos de lei municipal. Ou seja, a semana foi uma das primeiras medidas do comitê e os resultados obtidos foram a mobilização de aproximadamente 76 mil pessoas, 459 grupos inscritos, participação efetiva de 44 municípios e 6 órgãos de abrangência regional, nomeados 46 coordenadores municipais. 27 municípios promulgaram a lei instituindo a Semana da Água, e a partir disso, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos estendeu o evento a todos os municípios do estado. Considerando que foi a primeira Semana da Água realizada pelo comitê, teve um impacto expressivo, atingindo diversos municípios e pessoas da sociedade civil. O evento continuou a ser realizado anualmente, tanto que os resultados em 2005, por exemplo, 6 anos após a fundação do comitê, e considerando os 50 municípios do Vale do Itajaí, foram feitos 28 encontros, 26 plenárias e 2 audiências públicas, que registraram 750 pessoas, mostrando que ainda há muito a ser feito. No entanto, indiretamente, e pensando em outros canais de comunicação, como entrevistas em rádio, televisão, publicações, jornais, entre outros, estima-se que, somando as atividades realizadas, 500 mil pessoas foram atingidas, isso na Semana da Água de 2005. Isso significa que, em 6 anos, o impacto social direto e indireto das ações da Semana da Água teve um incremento significativo. O número de participações saltou de 76 mil em 99 para 500 mil, ou seja, entre a primeira Semana da Água ocorrida em 99 e a de 2005, um aumento de 6,5 vezes no que se refere à interação com a sociedade. Os resultados não são progressivos, entre um ano e outro. Nesse sentido, os casos contabilizados e os impactos de todas as semanas da água, quando colocados em um gráfico, não resultam em uma linha reta ascendente, mas em uma linha variável, com anos mais efetivos e outros com menor impacto. No entanto, os dados demonstram o esforço do comitê na realização da Semana da Água. Outro projeto do comitê que tem relação com a Semana da Água é o projeto Piava,
patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Ambiental e executado pela Fundação da Agência de Água do Vale do Itajaí, com apoio da Universidade Regional de Blumenau. Ele foi instituído em 2004, e a primeira ata em que o projeto aparece é a 9ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada no ano de 2004, portanto, 5 anos após a criação da Semana da Água. Como implementado em 2004, este não teria um impacto imediato sobre a Semana da Água no ano citado, mas os objetivos do projeto, como no slide, são possibilitar a formação e a integração da equipe técnica por meio da realização de oficinas públicas sobre temas correlatados, a gestão participativa de recursos hídricos e de encontros para a integração e a capacitação da equipe e coordenação das atividades da Semana da Água. Em outras palavras, os objetivos do projeto estavam alinhados com as ações desenvolvidas pelo comitê, como a Semana da Água. O Plano de Recursos Hídricos. O Plano de Recursos Hídricos, iniciado em abril de 2004, a partir das resoluções 19, 22 e 25, que criaram e estruturaram a Câmara Técnica de Planejamento, ainda em 2004, ainda em 2004, se encarregou do estudo do termo de referência para a elaboração do Plano de Recursos. Dessa forma, o plano não é uma demanda da sociedade civil, mas um debate iniciado pelo próprio comitê. A aprovação do plano deu-se em 2010, e embora tenha relações com outras questões importantes, tanto para a sociedade civil como para o poder público, um dos fatores que o mesmo contempla é o cadastramento de usuários de água, bem como a outorga dos recursos hídricos, necessária para o desenvolvimento de empreendimentos como usinas hidrelétricas. O cadastramento de usuários começa antes da aprovação do plano, assim como a concessão de outorgas para empreendimentos hidrelétricos, visto que o mesmo não é um requisito para tais concessões. Entretanto, sua elaboração leva em consideração a disponibilidade hídrica e a qualidade de água disponível na bacia, ou seja, as regras que determinam as concessões anteriores ao plano eram gerais, não considerando as especificidades da bacia. Já a outorga tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo da água. Os critérios para este controle referem-se tanto à captação da água, orientados pela quantidade de água disponível, quanto aos lançamentos nos corpos da água, orientados pela qualidade da água desejada para o corpo receptor, estabelecida pelo enquadramento. O controle da quantidade e da qualidade passa pelo enquadramento dos corpos da água que compõem a bacia. O enquadramento existente foi rediscutido pelo comitê em 2009, pois este estava defasado, não considerando a legislação que estava em vigor. Por isso era preciso reenquadrar. Só um momento aqui. Peraí, tem um problema técnico aqui. Por fim, o Plano de Recursos Hídricos é responsável pela atualização da gestão dos recursos hídricos em relação ao cenário político, que até o momento possui uma regulação defasada em relação ao enquadramento dos corpos de água, comprometendo assim não só a dimensão ambiental, mas também o desenvolvimento regional sustentável. A usina hidrelétrica de Salto Pilão. O projeto. Entretanto, cabe colocar que certas discussões não possuem mecanismos para alterações, como era previsto durante a aprovação do plano. No caso, a usina hidrelétrica de Salto Pilão, a construção foi realizada entre 2006 e 2009. A mesma aparece em 10 atas como ordem do dia e as discussões vão desde o impacto ambiental ao potencial de geração energética e as preocupações da população e o nível de poluição gerado pelas obras. Cabe lembrar que sua implementação se deu antes do Plano de Recursos Hídricos, ou da atualização do enquadramento dos cursos da água, ou seja, não foi submetida às regras atuais. Logo, é possível colocar que o projeto não leva em consideração a especificidade da bacia do Rio Itajaí e sim regras gerais para esse tipo de empreendimento. A apresentação do projeto ao comitê deu-se em 98. O enfoque era a redução do impacto ambiental,
Cito a ata de 1998. O projeto da usina foi apresentado com a visão geral do empreendimento, não se atendo a detalhes técnicos minuciosos, mas enfocando principalmente a preocupação da minimização do impacto ambiental na escolha das alternativas técnicas do projeto. Assim, se apresentou ao comitê uma pauta de interesse do mesmo, para convencer o comitê das boas intenções do empreendimento em relação ao meio ambiente. Mesmo assim, o processo de construção da usina prosseguiu. O comitê tomou como medida em 2004 a instalação de uma comissão de acompanhamento da usina de Salto Pilão, que fez uma análise e encaminhou para o Ministério Público Federal, O representante do Ministério respondeu às dúvidas e questionamentos feitos. Ou seja, enquanto parte do cenário estratégico, o comitê relaciona-se com o cenário público no afã de promover a gestão adequada de recursos hídricos. Por fim, durante a pesquisa, nós também medimos o índice de participação, levando em consideração as cadeiras fixas e a sociedade civil. Esse gráfico está organizado da seguinte forma. As 3 colunas à direita levam em consideração apenas a participação das cadeiras fixas, ou seja, os integrantes do comitê que têm poder de voto. O número total de participantes no período é de 3.108, e a média de participantes por ano é de 155, está marcado em laranja. A média de cadeiras fixas por sessão é de 37, em cinza. No entanto, existem algumas variáveis a serem consideradas, pois no levantamento dos dados constatou-se que até julho de 2004, o número de cadeiras fixas era de 65, e posteriormente esse número foi reduzido para 50 cadeiras. Embora a média de participantes de cadeiras fixas pareça baixa, quando observamos o quadro todo, pode-se notar que as cadeiras fixas somam a maior parte do público. O número total de participantes é de 5.628, ao longo dos 20 anos, entre 1998 e 2018. E o de cadeiras fixas é de 3.108, ou seja, 588 participantes a mais em relação ao número de participantes sem poder de voto. Por fim, as considerações finais. O comitê desempenhou um papel de mediador, possibilitando a participação da sociedade civil, mas também os interesses políticos e econômicos, que, respectivamente, se apresentam por meio da Semana da Água, a implementação da usina hidrelétrica de Salto Pilão e o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Dessa forma, o comitê tornou-se um instrumento de desenvolvimento regional, visto que possibilitou o debate entre diversas esferas da dimensão social, agricultores, empresários e sujeitos que seriam afetados direta ou indiretamente pelo uso de recursos hídricos, buscando garantir o desenvolvimento regional. Era isso. Aqui tem algumas referências usadas nessa apresentação. Ok, muchas gracias. Eu é que agradeço, professor. Sí, con gusto. Charles, así se dice a lo gringo. Charles. Oi, bom dia. ¿Cómo está usted? Estamos listos. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. É a minha vez? Posso tentar aqui? Yo le aviso cuando esté proyectada la imagen. Ya casi. Ahí salí yo. Aparece? Yo. Ya, listo. Ahora sim. Conseguem visualizar? Bom dia. Eu sou Charles, estudei na FURB em Blumenau, sou professor aqui da Universidade Federal de Rondônia, e esse trabalho foi iniciado em Blumenau, um estudo sobre neoextrativismo na Amazônia. Atualmente, a gente continua desenvolvendo aqui em Rondônia, a partir dos trabalhos em parceria com a FURB, professor Luciano Floriti, e a Universidade Federal de Rondônia. O tema do trabalho é o modelo da indústria pecuária como padrão neoextrativista na Amazônia brasileira, um paradigma de desenvolvimento. Neoextrativismo é uma discussão recente cujo principal aporte teórico vem de Eduardo Gudinas e Alberto Acosta, que são autores latino-americanos que discutem essa temática a partir e principalmente sobre da mineração, né, dos países progressistas da América Latina que exploram essa atividade,
a partir da mineração e da agricultura, principalmente a soja. Neoextrativismo é uma concepção progressista, cujo foco é desenvolvimentista, e que estabelece as relações de poder que se consolidam no território, né, pelo modelo predominante de desenvolvimento. E essa discussão se estende também à Amazônia pela literatura, mas cujo objetivo também o foco da literatura a exploração mineral, né, na Amazônia, de economia como um modelo de reprimarização da economia, e a soja. A contribuição desse estudo amplia a interpretação de Eduardo Gudinas e Alberto Acosta sobre neoextrativismo e estabelece também esse entendimento, essa concepção para a atividade da indústria pecuária na Amazônia, né? E entre os estados da Amazônia, o estado de Rondônia, que é um dos principais produtores da pecuária do Brasil, está entre os 10 estados que mais produzem pecuária para exportação, cujas características de exploração são similares ao modelo neoextrativista discutido por Gudinas. Então, em Rondônia, a agricultura e a pecuária juntas legitimam uma suposta vocação para o agronegócio, cujos impactos são principalmente iniquidades ambientais, alta concentração de renda e baixa geração de empregos. As contribuições dessa pesquisa, o enfoque é justamente o que eu falei, o enfoque que a literatura faz sobre neoextrativismo está voltado para o contexto da indústria da mineração e agrícola, principalmente a soja, por ser commodities, né? Esse começo de trabalho, ele contribui no sentido de ampliar essa concepção do neoextrativismo também para a atividade pecuária na Amazônia brasileira, a partir do caso de Rondônia. Este artigo, né, e nós já estamos trabalhando também essa mesma característica para os outros estados da região norte, né, os outros estados da Amazônia. Principalmente nos últimos 40 anos, a partir dos ciclos do agronegócio e das políticas de subsídios fiscais e concessão de terras que foram concedidas para incentivar a migração populacional da Amazônia brasileira, né? Isso aconteceu principalmente a partir da década de 70, com o grande fluxo de migração de brasileiros que vieram principalmente da região sul. Metodologia. O período pesquisado neste estudo, ele foi de 2018 a 2019. Foram extraídas informações demográficas do Brasil, da Amazônia brasileira e do estado de Rondônia a partir do IBGE. O levantamento sobre a indústria frigorífica, produção bovina e abate pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e também pela Agência de Defesa Sanitária Agro-Silvo-Pastoril, o IDARON, do estado de Rondônia. Os levantamentos de empregos diretos e remuneração atribuídos aos setores ligados à indústria da carne, à indústria pecuária, e dos seus setores que compõem, frigoríficos, laticínios, indústrias de couro, etc., foram extraídos da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, que era do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, e agora passou a integrar o Ministério da Economia, né? O artigo, ele utiliza de estatística descritiva, abordagem qualitativa e análise de conteúdo. Esses foram os principais autores que permeiam a discussão teórica do trabalho, né? Entre eles, eu destaco Eduardo Gudinas e Alberto Acosta, entre outros autores brasileiros, inclusive alguns pesquisadores da Amazônia. A perspectiva histórica que norteou o nosso trabalho a nível de desenvolvimento, ela passa por essas 4 perspectivas aí. A primeira é clássica, lá a ideia de progresso e acumulação de riquezas, né? Depois, pelo crescimento econômico, isso é o percurso histórico, né, do desenvolvimento, aonde passa a emergir a ideia da renda per capita apenas pelo crescimento econômico. Depois, pela acumulação de capital, aí entra a abordagem marxista, né, o foco na acumulação de capital, foi uma outra perspectiva também histórica importante do percurso do desenvolvimento, e pela relação com o meio ambiente, né, principalmente essa é a perspectiva atual que nós vivenciamos na Amazônia, das atividades de reprimarização da economia, né, e a sua relação com o meio ambiente,
onde o foco é a sociedade, o meio natural e as condições do espaço geográfico, né? Então, a gente traz a baila aqui, a reflexão na relação campo-cidade, extração e agronegócio. Então, aqui nós tratamos, existe uma aproximação entre o agronegócio e as características do neoextrativismo, né? O que é esse neoextrativismo? É um novo, entre aspas, conceito de extrativismo, cujo foco está na acumulação econômica, né? Ele é muito forte, tem se intensificado de maneira muito forte na América Latina, entre os países progressistas. É justamente a discussão teórica de Eduardo Gudina e Alberto Acosta, né? Cujas características, nós estamos vendo aí algumas delas, né? Cujo foco é o ativo do capital nacional e estrangeiro, que produz a expropriação do campesinato em suas formas coletivas de produção agrícola, amplia a degradação socioambiental e estimula os conflitos agrários. Mais uma vez, Gudinas, ele não explicita a relação da pecuária nesse processo, né? Então, a gente amplia essa discussão, cujas características são similares, para dizer que o modelo pecuário na Amazônia, ele também possui características de neoextrativismo, né? Na Amazônia brasileira, a configuração rural do agronegócio avança com fortes impactos territoriais. Entre esses principais modelos de reprimarização da economia, a gente destaca no nosso estudo a pecuária. Ontem e hoje já tivemos outros trabalhos que trataram sobre reprimarização da economia, cujo foco foi justamente a produção mineral, né? Que é a principal característica que Gudinas trata como neoextrativismo. Então, nós estamos trazendo um outro modelo que tem os mesmos impactos e que nós estamos tratando como modelo pecuária, né? Ou indústria da carne. Aqui nós temos uma trajetória histórica do extrativismo tradicional para a concepção de neoextrativismo na Amazônia brasileira, né? Nós destacamos a Amazônia brasileira porque o bioma, ele transcende, vai muito além do território nacional, né? E existem outras especificidades. Então, o nosso recorte está dentro da Amazônia brasileira, em um estado que emerge o principal modelo econômico forte, que é a pecuária para o Brasil e para o mundo, né? Então, o primeiro lá, Amazônia, extração e conflitos, é a trajetória histórica do extrativismo convencional. Aí emerge a figura de Chico Mendes nesse processo, né, histórico. Depois, a Amazônia, o neoextrativismo e o agronegócio, que é justamente o período atual que a gente vivencia, né, cujas políticas e os incentivos são financiados pelo capital público e privado, né, e do capital privado nacional e internacional, que é, segundo Gudinas, uma das principais características de um modelo neoextrativista, que a gente traz também aproximações com a pecuária em Rondônia, né. Aí, desse cenário de neoextrativismo e agronegócio, nós destacamos 3 características, já na Amazônia, né, fronteira agrícola e pecuária na região norte. Aqui são alguns dados do avanço de estabelecimentos agropecuários, pastagens, lavouras. Nós nem tratamos tanto da questão do desmatamento, porque a gente quer mostrar aqui as fragilidades do modelo do ponto de vista econômico também, né, não só ambiental, porque a discussão ambiental, ela já é muito vertente, já se conhece bastante sobre os impactos ambientais desse modelo, principalmente o desmatamento e as pastagens. O que a gente quer trazer é também as fragilidades do modelo econômico, né, que é tão defendido pelos governos progressistas, entre ele o governo brasileiro. Aí nós temos alguns dados sobre queimadas, né, e avanços da área territorial com pastagens. Entre os principais estados, a letra C do avanço territorial, Rondônia é um dos principais com maior avanço de pastagens, né, inclusive muito maior que o estado do Pará, que é um dos maiores estados da Amazônia. Ele possui 7 vezes a área territorial maior que o estado de Rondônia, mas cujo avanço das pastagens é muito maior em Rondônia. Então, justifica também fazer um estudo de caso em Rondônia. Algumas concepções que nós já conhecemos a nível de reprimarização da economia, que são tratadas pelo neoextrativismo, principalmente a extração mineral, né, a exploração e a finitude de recursos. Isso já é conhecido. Nós trazemos aqui a concepção de vocação regional, entre aspas, né, também para atividades de reprimarização na Amazônia, as principais, além da mineração, a soja e a pecuária, que nós tratamos aqui como padrão econômico predominante, né?
Algumas características de neoextrativismo: exploração primária dos recursos ambientais, danos ambientais e sociais, a própria atividade financia ações sociais do governo, isso justifica, é uma forma de legitimar que a atividade é importante, porque ela ajuda no financiamento de ações sociais, né? Isso leva a sociedade a entender que são atividades que degradam, mas, porém, auxiliam, né? Então, isso é uma concepção muito forte. E as atividades de neoextrativismo, segundo a literatura, enfraquecem as instituições democráticas, e a principal característica envolve grandes investimentos de infraestrutura, alta concentração de renda e baixa geração de empregos, associada a impactos socioambientais graves. É justamente por essa característica em maior intensidade que a gente afirma que, pelas mesmas características, a atividade pecuária na Amazônia, ela também faz parte de uma concepção de neoextrativismo. Aqui alguns dados já da pesquisa do estado de Rondônia, né? A principal economia aqui é a pecuária. Alguns dados aqui do trabalho, eu vou me ater mais às conclusões aqui para não tomar tanto espaço, mas um crescimento em 18 anos, agora inclusive com o novo censo agropecuário que consolidou os dados, até já tem um pouco mais do que isso, mas a produção de Rondônia chegou até 2018, agora já passou de 14 milhões de cabeças, equivale a quase 7% da produção bovina e bubalina do Brasil, a produção de Rondônia, e praticamente 30% da produção de Rondônia equivale à região norte. No Brasil, até 2018, tivemos mais de 14 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos. Desses 214 milhões, 14 milhões estão em Rondônia, né? E a região norte, ela participa em 23% da produção de bovinos e bubalinos do Brasil. Então, é muito expressiva. É uma característica importante sobre neoextrativismo. Alguns dados de 2000 e 2018, o rebanho do Brasil cresceu 26,5% em 18 anos. No norte, cresceu 102%. No mesmo período, muito acima da produção nacional. Em Rondônia, cresceu mais ainda, 153%, na proporção de 18 anos, né? Acima da média do norte, da Amazônia brasileira e do Brasil. Em relação ao norte, a produção de Rondônia corresponde a quase 30%, como eu disse, e a quase 7% da produção nacional. A representação populacional de Rondônia, em relação à brasileira, ela não chega nem a 1%. É menos de 1%, 0,82%, a representatividade populacional. Porém, em números abatidos de bovinos e bubalinos, essa proporção em Rondônia cresce a 7,5%, em relação ao total dos abates do Brasil, e quase 35% em relação ao total da região norte. Com relação à parte da geração de empregos, pela RAIS, nós temos 8 segmentos no Brasil e em Rondônia, que são responsáveis pela questão da geração de empregos, setores da economia: administração pública, comércio, serviços, indústria de transformação, o setor agropecuário, construção civil, serviços industriais e extração mineral. O setor agropecuário, em Rondônia, é um dos que menos emprega, em proporção de empregos gerados, assim como no Brasil. Então, para que a análise fosse um pouco mais correta de geração de empregos, nós juntamos o setor pecuário com o setor de transformação, a indústria da carne e derivados. Juntamos os dois setores, de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, aí consta o que abrange o setor pecuária, essa letra A é justamente essa geração de empregos de 3,93%, e nós juntamos com o B, o setor de abate e fabricação de produtos de carne. Aí compreende todos os segmentos frigoríficos, laticínios, matadouros, indústrias de couro, etc. Então, juntou-se todo o setor para se ter uma leitura muito mais próxima, real, do que representa também o modelo do ponto de vista econômico, né? Então, nós temos aí, por proporção, né? Empregos diretos e salários. Até 2018, os setores de criação e abate responderam juntos por apenas 6,3% do total dos empregos diretos gerados em Rondônia. Só o agropecuário, quase 4%. Então, como os dois segmentos juntos,
a proporção não cresce, ela permanece baixa. Então, nem 7% do total dos empregos gerados em Rondônia tem relação com o modelo neoextrativista da pecuária. A média salarial dos trabalhadores desses dois setores foi de R$ 1.673, abaixo da média brasileira do setor, no mesmo período, que é de R$ 1.700. Tá? Existe também nessa discussão uma grande proporção de empregos informais que não passam pela RAIS, aqueles que estão dentro da porteira, isso a gente sabe. Só que esses não são possíveis de mensurar, porque não existe estratificação desses empregos. Então, estes informais não constam no trabalho, embora a gente sabe que eles existam, mas que não são a maior proporção, né? Uma outra característica importante, os empregos indiretos dos subgrupos e produtos que a pecuária necessita, casas agropecuárias, segmentos comerciais que têm relação com a atividade, né? Que estão previstos na Classificação Brasileira de Ocupação, a CBO. Estes também não foram levados em conta, porém, a proporção, se comparados os altos investimentos que o setor de produção de carne recebe em Rondônia e na Amazônia, não justifica a baixa geração de empregos diretos, que é demonstrado neste gráfico, né? Então, é muito desproporcional. Existem também futuros estudos sobre a tributação do setor, que também, segundo algumas hipóteses que nós temos, é que também do ponto de vista tributário, do ICMS e do IPI, a produção pecuária e a indústria da carne também não devolve para o Estado um valor considerável de repasses tributários. Então, também pelo ponto de vista tributário, não é um modelo que interessa o Estado enquanto arrecadação. Por que ele é tão forte? Por que ele é uma concepção de desenvolvimento que nós conhecemos? Se também do ponto de vista econômico e tributário, ele não volta para a sociedade proporcional ao que ele recebe de investimentos públicos e privados. Esse é um questionamento, né? Já caminhando para o final, então o total da produção bovina em Rondônia foi de mais de 14 milhões de cabeças aqui até 2019, uma proporção superior a 9 vezes a quantidade populacional humana do Estado. Então, nós temos na tabela 2 algumas mesorregiões de Rondônia. As que estão em negrito são as regiões cuja proporção populacional é menor, é inferior com relação à concentração de cabeças per capita. Então, se nós pegarmos a região de Ariquemes, regional de Ariquemes, a primeira em negrito de cima para baixo, o percentual de população é de 2,26%, a concentração de cabeças por bovinos, 13,86%. É maior a proporção de bovinos do que a população humana nas mesorregiões, né? Se nós pegarmos o total em Rondônia abaixo, a população, a concentração per capita é de 9,19%. A participação em torno de 1,5 milhão de habitantes. Em correlação aos estados da região norte, a proporção de abates, nós temos ali a quantidade de animais abatidos em 2019 no Brasil, na região norte, né, que é a Amazônia, o total da população e o percentual do abate per capita, que compara a proporção da população com os animais abatidos. De todos os estados, no Brasil, o percentual do abate per capita chegou a 0,17, nem 1%. Da mesma forma, na região norte. O único estado da Amazônia cujo percentual excedeu a 1,5% foi o estado de Rondônia. Então, foram abatidos quase 2.400.000 cabeças, quase isso em 2019, proporcionalmente igual ao que foi abatido no estado do Pará, cuja área territorial é 7 vezes maior que o estado de Rondônia. Então, por essa discussão, por esses dados, a gente entende que o Rondônia é uma região de especismo intensivo, apoiado e alicerçado no modelo da indústria da carne. Algumas conclusões sobre neoextrativismo. Em Rondônia, o crescimento do agronegócio resultou em uma concentração econômica e territorial da pecuária, que se consolidou como padrão predominante de desenvolvimento, ao ponto de legitimar essa atividade como uma suposta vocação regional do Estado. O estudo do neoextrativismo fundamentou a importância da reflexão normativa em torno dos padrões de desenvolvimento, que são muitas vezes decorrentes de fatores econômicos, condicionados pelas relações de poder, e dessa forma se consolidam como padrão predominante de desenvolvimento em um território, ao ponto de produzir grandes externalidades ambientais negativas e alta concentração de renda. Por fim,
Complementa-se a isso o fato que os setores que integram a indústria da carne em Rondônia e também na Amazônia, é o que nós estamos levantando agora, que são predominantemente apoiados por políticas públicas e privadas, não são os setores que mais empregam, nem tampouco os que mais remuneram, o que melhor remuneram adequadamente. Então, por que eles são considerados modelos de desenvolvimento predominante? A quem interessa esses modelos, né? Fica essa reflexão, eu agradeço. O meu e-mail, se alguém tiver algum interesse, estou à disposição. Muito obrigado. Muchas gracias. Muy completo. Perdón. Nos vamos para Colombia con Jenny. ¿Jenny está ahí? Ah, no la veo. Jenny Constanza Román. Ah, no está. No, no está. Entonces, tenemos un tiempo para preguntas, comentarios, inquietudes. ¿Alguien desea tomar la palabra? Professor, Tatiane. Sí, dale. Tatiane, vou aproveitar aqui que a apresentação do Charles está fresquinha ainda, e eu vou direcionar uma pergunta para ele. Charles, você abordou muito a questão da reprimarização. Primeiro, eu vou dizer que seu trabalho está ótimo, eu achei bastante interessante, né? Então, parabenizar pelo trabalho. E aí eu queria te fazer a seguinte colocação. Você fala bastante da repressão da economia durante a sua apresentação, né? Que obviamente é um problema em termos nacionais. Mas eu fiquei pensando, se a gente transportar isso para uma questão um pouco mais regional, né? Como é que a gente poderia falar de reprimarização da economia nos estados da região norte do país, né? Você está falando da Amazônia brasileira, você está falando mais especificamente do estado de Rondônia, né? Então, historicamente, qual é a base econômica da sua região de estudo que permitiria, por exemplo, tocar num ponto de reprimarização da economia? E outra questão você deixou bem claro que o modelo de neoextrativismo não é o caminho a ser seguido em termos de modelo econômico para o estado de Rondônia. E aí a minha pergunta é se você tem pistas de qual seria, então, o modelo mais adequado de desenvolvimento para a região da Amazônia brasileira e talvez mais especificamente para o estado de Rondônia. Oi, Tatiana, obrigado pelas colocações, são importantes. A Amazônia, Rondônia, ele é um reflexo a economia de Rondônia, ela foi historicamente baseada no extrativismo tradicional, né? Principalmente de castanha, de frutos, o açaí, mas isso, diferentemente de outros estados da Amazônia, o estado de Rondônia, ele possui características de exploração que vieram a partir da sua migração da região sul. Então, aqui, o extrativismo, ele não se consolidou por uma série de fatores que a gente conhece. Porém, essa reprimarização, ela vem justamente pelo tradicional ciclo histórico de extração dos recursos ambientais, né, de base primária, que não existe transformação. Então, Rondônia, assim como outros estados da Amazônia, eles são dependentes desse processo industrial, cujo somos fornecedores de matéria-prima, né, de exploração, e não existe a transformação. Então, eu costumo falar que nós somos o quintal do agronegócio, se estimula tanto o agronegócio em Rondônia, pela produção pecuária, mas essa produção, ela é insustentável na escala regional, porque a gente sabe que a maior parte da produção da indústria é para fora, é para exportação, né? Então, as escalas regionais e territoriais do modelo, elas dependem
são totalmente dependentes do consumo de países como a China, que compram, a Índia, que compram a China, e entre outros que compram a nossa produção. Então, isso foi historicamente construído em Rondônia. Se você perguntar aqui no estado qual é a nossa vocação regional, eles vão dizer que é a pecuária, né? Que é o grande modelo de desenvolvimento, e a gente sabe que ele reflete uma série de percalços, até do ponto de vista econômico, eles não são equitativos. Aí a gente entra, além dos grandes impactos ambientais, aí a gente entra na questão do desmatamento, né, das florestas, historicamente, combatida por Chico Mendes, principalmente na década de 90, a partir da criação das unidades de conservação, e agora existe uma nova onda, que como já foi desmatado, agora foi desmatado para o boi, né, as áreas possuem pastagens, agora nós temos o advento da soja, né, que avança do centro-oeste para a região norte. De novo, um modelo de dependência de grandes indústrias, né, cujo nós somos o quintal da produção, porque não existe a transformação para agregação de valor. Não que essa seria a melhor forma, mas assim, o agronegócio aqui no estado, ele financia grandes produções, grandes investimentos, que estão localizados no Brasil, em outras regiões, principalmente na região sul-sudeste e fora do Brasil. Então, nós não temos uma independência, não há a se comentar que que o modelo pecuário é sustentável, né? E não há de ser, justamente por essa questão da exploração primária, né? O Dinas trabalha a mineração, principalmente, que são a extração nociva de recursos minerais, ele causa grandes danos nesse processo de extração, né? E não existe transformação. Então, além de o dano é local e a repercussão econômica é fora do Brasil, mas os impactos, eles são locais. Então, assim, é um modelo forte aqui. Difícil responder qual seria um modelo ideal. O que a gente defende é que as políticas de investimentos públicos em Rondônia, que vêm de políticas nacionais e internacionais de investimentos, também fossem investidos para outros modelos que nós temos mais sustentáveis, entre eles o agroextrativismo, né? Que além da preservação ambiental, ele também fortalece grupos sociais que são organizados e sobrevivem desse modelo tradicional de cultivo. E não me refiro só às comunidades tradicionais, mas me refiro também a grupos sociais da agricultura familiar que trabalham de forma de subsistência na produção de alimentos, né? Então, se a gente for comparar as políticas de investimento e de incentivo, elas são totalmente desproporcionais. Então, talvez um caminho real, né, possível, seria também um maior estímulo a esses modelos de produção mais sustentáveis, como os produtos agroflorestais, né, os sistemas são chamados sistemas SAPs, né, onde existe uma integração lavoura com floresta, e para haver uma menor degradação no meio ambiente e possivelmente uma melhor distribuição dos recursos e diminuir um pouco essa alta concentração de renda que é causada pela pecuária. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Yo quería mostrarles una gráfica que presentaron ayer. Vamos a ver si se alcanza a ver. ¡Ay! Un momento. ¿Se ve bien? Ahí muestra la reprimarización en Brasil, de cómo Brasil exportaba básicamente manufacturas e industria y cada vez menos bienes primarios hasta el año 2000. Y luego, a partir del año 2000, se invierte la tendencia. Exporta cada vez más bienes primarios y cada vez menos bienes industriales y manufacturas. Es una muy, muy buena gráfica, dramática,
Y es una gráfica que yo la he hecho para otros países de América Latina y es más o menos lo mismo, solo que en Brasil la reprimarización a gran escala, como todo en Brasil a gran escala, empezó en los años 2000, y en otros países de América Latina este fenómeno viene de antes, de los años 70 y en particular de los años 80 y 90. O sea, Brasil resistió un poco más, su base industrial resistió más, sus élites industriales, y finalmente sucumbió con el boom de los commodities del año 2000 a 2014, sucumbió a la tentación de la reprimarización, que tiene mucho que ver, o todo que ver, con la financiarización, ¿no es cierto? Bueno, eso quería mostrarles. No sé si haya otras personas que quieran intervenir. ¿Preguntas, comentarios? ¿Sí se vio la imagen? Eu não sei se eu respondi, professora, a pergunta da Tatiana, não sei se ela está na sala, se ela gostaria de fazer algum comentário. Então, assim, Charles, sim, respondeu. Só vou colocar aqui, o gráfico do professor mostra que, de fato, a reprimarização da economia brasileira é um problema seríssimo, né, que já há algum tempo vem sendo discutido dentro da academia, né, então não há sombra de dúvidas de que a gente tem um problema sério a enfrentar. E a minha colocação em relação ao trabalho do Charles é muito mais puxando um pouco essa análise para o aspecto regional, né? A gente sabe que a industrialização ela é importantíssima, é um modelo de desenvolvimento que precisa ser perseguido pela economia brasileira, mas a gente sabe que essa industrialização ela não é viável da forma como nós gostaríamos em todas as regiões brasileiras, né? Então, quando a gente olha para o norte do país, quando a gente olha para o centro-oeste brasileiro, a questão é que tipo de indústria a gente consegue atrair para essas regiões, né? Talvez a gente não consiga falar em indústrias de alta tecnologia, né? Nessas regiões, mas a gente poderia atrair indústrias que estão muito relacionadas ao que nós já temos, né, em termos econômicos nessas regiões, que são indústrias relacionadas ao agronegócio. E aqui, quando eu uso o termo agronegócio, não é num sentido pejorativo da palavra, e sim no sentido de um setor econômico, né, que envolve tanto a produção agrícola patronal quanto familiar e etc. Mas, sem tocar, obviamente, aqui na questão ambiental, que é muitíssimo importante, mas que merece uma atenção toda especial, né, a gente está falando aqui de modelos econômicos para regiões que precisam gerar empregos, que precisam desenvolver as suas economias, melhorar o bem-estar das suas populações, mas que talvez exista um hiato muito grande entre a possibilidade de gerar e atrair indústrias mais avançadas para essa região. Então, acho que o papel importante, enquanto pesquisadores, é a gente tentar observar quais seriam as possibilidades reais, né, para esse tipo de região, mais ou menos nesse sentido. Ô, Tatiana, se você me permite, eu concordo, inclusive a cultura regional aqui, mas nós precisamos de mais espaço para o boi, nós queremos, a nossa contribuição é o boi, as pessoas não se atentam nem à possibilidade que estão produzindo os investimentos para que as indústrias venham para cá. Ele passa por questões de grande infraestrutura, como a parte logística, enfim, distribuição. Então, é muito mais fácil o capital estrangeiro, ou o grande capital nacional, até mesmo financiado também pelo Estado, estimular políticas de ampliação das áreas rurais aqui, dos estabelecimentos, porque eles pegam o produto pronto, né? E a nossa cultura, muitas vezes, é achar que nós estamos dando uma grande contribuição para esse modelo, quando, na verdade, nós estamos cada vez mais sendo explorados
sendo explorados e com alta degradação, na ilusão, na triste ilusão que estamos gerando grandes empregos, quando na verdade não estamos, né? Inclusive na questão tributária, que é uma caixa preta, a tributação do agronegócio. Então, é uma doença mesmo que se avança do ponto de vista do desenvolvimento, e a principal efeito colateral dessa doença é a falta de informação da população, que acha que com o avanço da soja, só com o avanço da pecuária, as regiões vão se transformar e vão se desenvolver. Nós estamos levantando uns dados agora aqui no curso de Ciências Contábeis da universidade, ao qual eu faço parte, inclusive os aspectos de DH nas maiores mesorregiões com grande população, com grande produção bovina e indústrias da carne, são os menores IDHs. Então, o discurso político em que uma unidade da JBS, uma unidade grande de frigorífico vai desenvolver a região, isso é uma falácia, e as pessoas acreditam, né, e compram como verdade. Então, o nosso combate em pesquisa, dentro da academia e também fora, é tentar mostrar que a realidade ela é um pouco diferente, né? Não dá para dizer que o agronegócio não é importante para estados como Rondônia. Também isso seria incorreto fazer essa afirmação, porque ele contribui em grande parte com melhoria de algumas políticas, contribui com agregação de valor em alguns setores econômicos, isso também é verdade. Porém, os grandes incentivos que ele recebe, também por parte do Estado, eu me recordo no ano passado, o professor Valmores Chiochetti, numa palestra da FURB, ele comentando, o maior financiador do agronegócio é o Estado, não é o capital privado, é o Estado, que financia crédito, que financia pesquisa via Embrapa, para que se produza mais e melhor em menos tempo. Então, é o grande financiador. E a gente não consegue perceber isso também para outros modelos produtivos que passam, que estão à margem do agronegócio, né? O agroextrativismo na Amazônia, ele tem um potencial produtivo muito grande, inclusive fora do Brasil, só que ele não é tão estimulado, porque ele é sazonal, ele é em alguns períodos do ano, ele não produz o ano inteiro, mas mesmo assim há de se conseguir uma produção em escala para que se atenda essa demanda, que é muito forte, e que se não degrade tanto, ou que se não degrade mais, né, que não concentre tanta renda nas mãos de poucos empresários, como a gente percebe pelo agronegócio, né? Então, essas são características que Gudinas trata como pela concepção neoextrativista, e ele se reporta à mineração. E a gente percebe que também na pecuária é muito forte aqui no estado, né? ¿Algún otro comentario? Solo yo quiero hacer dos comentarios generales, y es que esto que acaba de ser visto en Brasil, como advertí hace poco, es una tendencia en toda América Latina, la reprimarización. Se reprimarizan más los países que más industria tenían, porque hay unos países que no alcanzaron a tener gran base industrial, como los países centroamericanos. Pero esta reprimarización se constata en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, México, ¿sí? Por una parte. Segundo, no quiere decir, bueno, está relacionada con la industrialización en el Asia, en los países del Asia, o sea, la industria pasó de América Latina a Asia. Asia es la gran máquina succionadora de recursos naturales de América Latina y de África, ¿no? Entonces hay una división internacional del trabajo, mientras los Estados Unidos y Europa se han concentrado mucho en el manejo del sector financiero, la alta tecnología, los servicios. América Latina va más a la reprimarización y Asia más hacia la industrialización, pero eso se mueve, porque Asia también ha acumulado muchos activos financieros. Esto advierte no solo que hay que trascender
digamos, las causas nacionales de la reprimarización y hay que ver causas más globales, movimientos más globales del capital y de la división internacional del trabajo. Pero también nos advierte que las alternativas de pronto no son exclusivamente nacionales, cada país por sí mismo, sino que requieren una construcción de instituciones, políticas, fondos de financiamiento, acuerdos, pactos latinoamericanos, como por ejemplo los de la Comunidad Económica Europea o como los que están construyendo en Asia, que se juntaron con el liderazgo de China, tantos países que concentran el 30% del Producto Interno Bruto del mundo para hacer comercio entre ellos y entonces hacer políticas complementarias en el área comercial, productiva, infraestructura, financiación. América Latina carece de políticas de integración vigorosas en lo comercial, en lo productivo, en la educación, en la salud, en los derechos laborales de las mujeres, étnicos, del trabajo. Y creo que mientras que América Latina carezca de esa construcción más regional de las políticas, podrá resistir muy poquito a las grandes tendencias de la geopolítica internacional. O sea, esa es como mi contribución, decir, esto no es un asunto solo brasilero, es todo el continente, ¿sí? Hay una división internacional del trabajo. Si América Latina no se comporta como región, digamos, está sumiéndose en el capital rentista, especulativo, reprimarización, que es subordinado, digamos, como conjunto a los procesos de financiarización y de reindustrialización en otras partes del mundo. Eso quería aportar. No sé si haya más comentarios o preguntas. Bueno, si no, concluimos entonces esta sesión. En 1h30 a las 11:45 de Colombia, que es la 1:45 de Brasil, y que son las 10:45 de México, reiniciamos con este grupo y otras 4 ponencias. Muchas gracias, muy amables.